Graças a Deus por sua igreja. Louvo ao Senhor por cada irmão que se interessa em estudar as Sagradas Escrituras. Estamos em Colossenses capítulo 3, verso do 22 agora, indo para o 23, continuação. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens. O assunto aqui é relacionamentos. E quando nós olhamos o padrão estabelecido pelo apóstolo Paulo, muitas vezes questionamos ou até duvidamos do ideal estabelecido, muito alto. As exigências do verso 18 deste capítulo 3 até o início do capítulo 4 em Colossenses, o assunto é relacionamentos. Esposas, maridos, filhos com pais. Agora, servos com seus senhores. Sujeitai-vos, obedecei. Como alcançar este ideal estabelecido pelo apóstolo Paulo? Como cumprir e satisfazer a vontade de Deus nos relacionamentos? Manter um bom testemunho. As pessoas com as quais você convive podem observar que você está cheio do Espírito Santo, buscando interesse, instrução na palavra de Deus. Ou as pessoas o observam, enxergam meramente como mais um religioso. Esta sessão prática da carta de Paulo aos Colossenses, mais uma vez, traz a preeminência de Cristo na vida de todos nós. Sim, o Senhor Jesus Cristo como cabeça no lar, no trabalhar e no empregar. Colossenses no capítulo 3, o nosso contexto, começa no verso 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Quando olhamos versículos assim, percebemos que o ideal estabelecido pelo apóstolo Paulo é um padrão elevado demais. Como cumprir então esta vontade? Colossenses é a carta gêmea aos Efésios. E esta carta aos Efésios, no capítulo 5, traz a mesma instrução. No verso 18 do capítulo 5 de Efésios, e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E essa passagem em Efésios 5:18, ela segue até o capítulo 6, no verso 9. Mas qual a diferença entre Efésios e Colossenses que estamos estudando? Colossenses enfatiza muito a plenitude do Espírito Santo de Deus na vida do cristão. Colossenses, que estamos vendo agora, enfatiza a plenitude da palavra do Senhor na vida do cristão. E cada vez que o Espírito de Deus, a palavra do Senhor sendo instruída e o Espírito sendo guia no lar, entre os membros da família, o relacionamento vai ser muito mais suave, vai ser muito mais gostoso de se conviver e de lidar com as dificuldades também. Veja você que as diferenças parecem ser distinguidas, porém,
a eficiência e as evidências são as mesmas. Ambas procuram, tanto em Efésios como em Colossenses, procuram a alegria no relacionamento, a gratidão, o respeito, a consideração. Portanto, ser cheio do Espírito Santo é ser controlado e instruído pela palavra de Deus. Sendo assim, nós vamos conseguir ter um bom relacionamento no lar, no trabalhar e no empregar. O cerne de todo o problema do homem encontra-se no coração da pessoa, lá no interior, no fundo, é onde as nossas lutas acontecem. E somente o Espírito Santo de Deus, agindo através da palavra, dando-nos instrução, conhecimento, percepção, é que pode transformar o nosso interior, moldar o nosso coração à imagem do Senhor Jesus. O Evangelho de Cristo diz, Romanos, no primeiro capítulo, no verso 16 e 17, que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus. Veja que este poder de Deus é que transforma, é que muda, modela para sermos a imagem de Jesus. Esse é um processo de santificação longo, sim, árduo muitas vezes. Veja que é o poder de Deus e não a argumentação humana, a filosofia, a instrução teológica. Estas coisas podem até colaborar, contribuir de alguma maneira, mas é o poder de Deus que transforma. Sejamos, pois, constantes com a palavra de Deus. E assim, quando vierem aqueles pensamentos pecaminosos, ou quando a carne se inclina a alguma tentação, vamos usar a palavra de Deus, a guia do Espírito Santo, para vencer estas fraquezas, para vencer estas dúvidas, questões e, principalmente, o nosso egoísmo, a nossa arrogância. Veja você que quando o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito Santo a ser tentado lá no deserto, Mateus capítulo 4, no verso 4 diz que esta frase, nem só de pão viverá o homem. Esta resposta que o Senhor Jesus dá mostra muitas coisas e nos revela coisas profundas. Jesus está no deserto, representando a raça humana. Filipenses, no capítulo 2, no verso 7, diz que Jesus se esvaziou dos seus atributos divinos. E nesse instante, lá no deserto, sendo tentado pelo inimigo, 40 dias em jejum, já passando fome, o Senhor, Ele está enfrentando as adversidades, as tentações, a força humana, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Sabemos, através da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 45, que Jesus é o último Adão. E este último Adão está sendo tentado no deserto por Satanás e vencendo, usando a palavra, sendo guiado pelo Espírito Santo. E o primeiro Adão, conforme Romanos capítulo 5, do verso 12 em diante, estava no paraíso, usufruindo e vivendo em satisfação, em realização, foi tentado e sucumbiu, pois duvidou da palavra e não deixou a ação de Deus na sua vida. Portanto, nós não podemos nunca, jamais, citar as Escrituras como se fossem mero talismã, uma reza, uma superstição para nos livrar do mal, do medo. Veja que o Senhor Jesus, Ele foi ao deserto guiado pelo Espírito Santo e usando a palavra bem manejada. E o inimigo conhece as Escrituras e cita fora de contexto, de forma a nos iludir e confundir. E o mundo, outro inimigo da carne, do cristão, também muitas vezes nos seduz para nos tirar do caminho.
Mas Jesus, lá no deserto, cumpriu com a palavra do Senhor toda a vontade de Deus, conforme Hebreus capítulo 10, no verso 9. E é assim que nós podemos realizar a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus nos relacionamentos, usando a palavra, a guia do Espírito Santo de Deus. Deus vai te abençoar, e Deus quer muito nos abençoar, principalmente aqueles que o honram, permitindo cada vez mais que Deus venha trabalhar no nosso interior, no nosso coração. Hebreus 4, no verso 12, diz que a palavra de Deus, ela penetra a fundo, dividindo juntas e medulas. É a palavra de Deus que transforma um coração endurecido, rebelde, um coração incrédulo, um coração crente e devoto. E é isso que nós precisamos nos nossos relacionamentos. E que seja assim em nossas vidas, aquela mesma descrição que Jesus fez em João, capítulo 1, no verso 47, quando ele viu Natanael e disse que aí é um homem em que não há dolo. E podemos estender uma mulher onde não há dolo. Que o Senhor nos dê esta capacidade, esta orientação do Espírito e essa instrução da palavra para termos um relacionamento que seja da sua vontade, do seu agrado, e que no nosso interior não haja nenhum dolo, nenhuma maldade, nenhum fingimento. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Amém. É tão bom estarmos de regresso ao estudo à carta aos Colossenses, no capítulo 13, versículo 23. É uma bênção enorme nós lermos as Escrituras. É uma bênção enorme nós estudarmos as Escrituras. É uma bênção enorme nós compreendermos as Escrituras. É uma bênção ainda maior nós vivermos as Escrituras. Que, na verdade, seja este o resultado de todo este estudo que nós estamos a fazer. É nesse sentido que nós oramos e esperamos que vocês também orem por nós para que o Senhor nos habilite a esta tarefa tão importante. Em Colossenses 3:23, nós lemos assim: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Diz aqui o apóstolo, fazer como ao Senhor. Ora, fazer como ao Senhor significa fazer supremamente, pois não há ninguém superior ao Senhor. Fazer supremamente é fazer o melhor, ao maior. Fazer de todo o coração é fazer apaixonadamente, com todo o entusiasmo, e não como um fardo, não como uma chatice, como um aborrecimento. Que Deus nos ajude. E aqui aprendemos mais uma vez, nas Escrituras, que Deus não faz diferença entre aquilo que é chamado trabalho secular e trabalho sacro, ou vida secular e vida sacra. Na vida do crente isso não existe. A vida do crente não está dividida entre secular e sagrado. A vida do crente, ou melhor, na vida do crente tudo é sagrado, tudo é sacro. Sim, trabalhar para ganhar o pão, servindo qualquer patrão, não é secular, mas sagrado. Pois o crente fala ou deve fazê-lo como ao Senhor. E o crente vê como destinatário do seu trabalho, ou deve ver, realmente o Senhor e não o patrão ou o chefe. O crente aprende aqui que servir o Senhor é mais, muito mais, do que pregar ou fazer qualquer outro serviço no âmbito chamado eclesiástico, ou seja, no domínio da igreja. Servir o Senhor é servir no nosso trabalho corriqueiro, o patrão ou o chefe, como se o serviço fosse para o Senhor e não para eles. Aliás, o versículo seguinte diz que tal serviço bem feito, de todo o coração, porque é feito como ao Senhor, terá recompensa, não meramente como seria normal e expectável do patrão ou chefe, mas terá recompensa do próprio Senhor. O versículo diz assim: sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Colossenses 3:24. Muitas vezes os pregadores e ensinadores da Bíblia, quando falam dos galardões que os crentes um dia receberão pelo serviço ao Senhor, e a Bíblia fala de vários galardões, esquecem-se deste galardão que será atribuído em parceria com os outros. Pois esquecem-se de colocar como serviço ao Senhor o mero trabalho vulgar que assim é realizado. Esquecem-se dos crentes que se distinguem em trabalhar para os homens em serviços normais
como se estivessem a trabalhar para Deus, sendo o seu serviço tão para o Senhor quanto o serviço dos que pregam, por exemplo, do que aqueles que pregam a palavra de Deus. E serviços normais incluem, por exemplo, varrer ruas ou outros serviços de limpeza. E até serviços subalternos, como, por exemplo, ser ajudante pedreiro ou moço de recados. Isto para apenas citar uns poucos exemplos, em milhares de exemplos que poderia aqui multiplicar. Um dos ministérios evangelísticos mais acutilantes, é bom que tu saibas, é este, pois podemos imaginar o efeito de um tal serviço como ao Senhor, de todo o coração, na alma daqueles a quem o serviço é prestado, ou a quem é beneficiado pelo serviço. Pois além de um universo inquantificável de beneficiados, também aos próprios colegas de trabalho que beneficiam de tal desempenho de quem trabalha assim, sendo por ele beneficiados impactados. Não nos esqueçamos disto. Nós não imaginamos o impacto e o resultado de alguém que ao trabalhar normalmente no seu trabalho o faz como para o Senhor. Espero falar algo sobre os galardões no próximo estudo, se passarmos para o versículo 24. E se o Senhor nos guiar nesse sentido. O que é importante para já é perceber que uma das melhores formas de um crente testemunhar de Cristo no seu local de trabalho é desempenhar o seu serviço como ao Senhor. É realizá-lo como para o Senhor. É levar o seu trabalho com dedicação e paixão inusual, fazendo o melhor possível, visto realmente estar a servir a Deus e não aos homens. Os descrentes facilmente verão e reconhecerão que há algo de diferente numa pessoa que assim procede. Um serviço prestado de forma desleixada é um testemunho cristão sem crédito, sem qualquer crédito, e é malfadado, o que terá um resultado trágico para especialmente os descrentes que o observam. A responsabilidade é, pois, enorme. Quantos há que andam preocupados sobre como testemunhar ao seu patrão, ao seu chefe, aos seus colegas, pensando que têm que ter uma formação bíblica especial para o conseguir, quando não sabem eles que fazerem o seu serviço como ao Senhor é a forma mais convincente e mais eficaz de testemunhar a quem quer que seja. E tudo quanto fizerdes, lemos aqui no nosso texto. Esta atitude de fazermos as coisas como ao Senhor aplica-se a tudo o que nós fazemos. Não apenas no nosso emprego ou trabalho, chamado secular, mas a tudo. Porque aqui diz tudo o que fizermos. E o que nós fazemos não é só no trabalho secular, assim chamado. Isso quer dizer que quando em casa nos dizem ou pedem, por exemplo, para levarmos o lixo à rua, em vez de ficarmos aborrecidos, devemos ficar bem alegres ao termos consciência de que o vamos fazer como ao Senhor e não à pessoa que nos disse ou pediu para fazer. Agora, faremos um bom exercício na nossa alma se dedicarmos uns instantes a pensar no que a palavra tudo neste versículo envolve, em tudo o que nós fazemos. Já nos detivemos a pensar em quantas coisas fazemos e como tudo será diferente se o fizermos como ao Senhor? Qual será a próxima coisa que vais fazer já a seguir, que poderás fazer como ao Senhor e fazer com isso toda a diferença? Oro por ti, ora também por mim. Em Cristo estamos juntos em tudo, também neste ministério que infelizmente tem sido tão negligenciado e que é tão importante como nós estamos a ver. Quero agora falar-te da Maria e Deus. Um crente foi às compras e quando estava na caixa para pagar, não pôde deixar de reparar como o sorriso da empregada na caixa era brilhante e a voz dela era alegre e parecia incomum para alguém que trabalhava na caixa de uma loja ao fim do dia. Ela trazia um crachá ao peito e esse crente olhou para mais perto para ter a certeza de que tinha lido corretamente o que lera. O crachá dizia assim, Maria e Deus. Isso fez-lhe perguntar-lhe a ela o que queria dizer aquela frase, Maria e Deus. E ela respondeu, e respondeu de forma radiante. Estou aqui a trabalhar para Deus, disse ela. Ele anda e fala comigo e eu com ele, e nós partilhamos uma vida maravilhosa os dois. Eu não conseguiria viver sem ele. Maria era uma representante cativante de Cristo e uma ilustração viva do Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Embora não estivesse sob os holofotes das pessoas, em geral, Maria, por meio das suas atitudes e ações ali a trabalhar, dava um testemunho a centenas de pessoas todos os dias. O púlpito dela era uma caixa atrás
de um balcão e o seu sorriso era a introdução do seu sermão poderoso sobre a diferença que Cristo faz na nossa vida, até no nosso trabalho. Imagino quantas pessoas não lhe terão feito a mesma pergunta que aquele crente. E quantas vezes ela teve a oportunidade de testemunhar da graça salvadora que há em Cristo. Tantas vezes até sem palavras. Alguém que a conhecia bem disse um dia: acho que ela é uma daquelas que parecem ser as últimas aqui na terra, mas que serão as primeiras quando chegarem ao céu. E eu concordo. Tu e eu também podemos ser testemunhas eficazes se trabalharmos como Maria fazia, fazendo como ao Senhor. Para pensares agora, qual é a tua atitude no dia a dia do teu trabalho? A tua comunhão com Cristo transparece no teu comportamento? Para quem trabalhas tu? Para Cristo ou para o teu chefe ou patrão? Sabe que é a alegria por detrás das nossas palavras que torna o nosso testemunho verdadeiro e poderoso. Termino contando-vos agora mais um testemunho exemplar para nós refletirmos e seguirmos. O famoso ensinador da Bíblia, Harry Ironside, conta que quando ele era miúdo, achou que era um dever e um privilégio ele ajudar a mãe, que era viúva, a pagar as contas. Assim arranjava emprego nas férias, aos sábados e outras vezes quando não precisava de estar na escola. Durante um bom tempo, ele trabalhou para um sapateiro escocês, ou sapateiro remendão, como ele preferia ser chamado. O nome desse sapateiro era Dan McKay. Tratava-se de um crente íntegro e a sua lojinha, a sua pequena loja que ele tinha, era um verdadeiro testemunho de Cristo na vizinhança. As paredes estavam literalmente cobertas com textos bíblicos e fotos, geralmente tiradas de antigos almanaques de textos bíblicos, de modo que olhasse ele para onde olhasse, na direção que fosse, ele era confrontado com a palavra de Deus. Estavam ali João 3,16, João 5,24, Romanos 10,9 e muitos mais versículos. No pequeno balcão, em frente ao banco em que ele se sentava para trabalhar, havia uma Bíblia. Geralmente estava aberta e um monte de folhetos evangelísticos estavam ao lado dela. Nenhuma encomenda saía daquela loja sem um folheto a acompanhá-la. E sempre que ele tinha oportunidade, ele conversava com os clientes com delicadeza e tato sobre a importância de eles nascerem de novo e sobre a bem-aventurança de se saber que a alma é salva apenas por meio da fé em Cristo. Muitos voltavam para pedir mais literatura ou para fazer mais perguntas, particularmente sobre como poderiam encontrar paz com Deus. O resultado bendito foi vários homens e mulheres terem sido salvos frequentemente naquela humilde sapataria. A principal responsabilidade de Ironside, no trabalho que ele fazia para aquele empregador, era bater o couro que era depois usado como solas dos sapatos. Um pedaço de pele de vaca era cortado no tamanho adequado e em seguida era mergulhado em água. Ele colocava uma peça plana de ferro sobre os joelhos, como fazem os sapateiros, e com um martelo de cabeça chata batia naquele ferro aquelas solas até estas ficarem duras e secas. Aquela operação parecia-lhe interminável e era muito aborrecida, e muitas vezes ele cansava-se dela. O que tornava a sua tarefa ainda pior era o facto de que, a pouca distância na mesma rua, havia outra loja pela qual ele passava quando vinha e ia de ou para casa, e nela estava sentado um outro sapateiro, muito alegre, mas ímpio, que reunia os miúdos da vizinhança em torno dele e os regalava com contos obscenos que o tornavam temido pelos pais de respeito, pois era uma ameaça à comunidade. No entanto, de alguma forma, este outro sapateiro, parecia prosperar, e talvez até mais do que o empregador de Ironside, Dan McKay. Quando Ironside olhava pela janela, muitas vezes percebia que aquele homem ímpio nunca batia as solas, como eles faziam ali, mas tirava-as da água e pregava-as logo como estavam, ainda úmidas, com a água a espirrar por todo o lado, quando ele colocava nelas os pregos. Um dia Ironside aventurou-se e entrou naquela loja do outro sapateiro, algo que ele tinha sido advertido a nunca fazer. Timidamente aproximou-se dele e disse: "Reparei que o senhor prega a sola ainda molhada. Os sapatos que assim saem ficam tão bons?" Ele lançou-lhe um olhar malicioso e respondeu-lhe assim: "Meu menino, deste modo que eu estou a fazer, os clientes voltam mais rápido, percebes?
Pensando que havia aprendido uma boa lição com aquilo, ele relatou o caso ao seu empregador e sugeriu que ele talvez estivesse a perder tempo a secar o couro com tanto cuidado e com tanto trabalho. Dan McKay, ao ouvir aquilo, interrompeu o seu trabalho e abriu a sua Bíblia na passagem que diz: fazei tudo para a glória de Deus, em 1 Coríntios 10:31. Harry, disse Dan McKay a Harry Ironside, Harry, eu não conserto sapatos apenas pelo pouco dinheiro que recebo dos meus clientes. Estou a fazer isto para a glória de Deus. Espero um dia ver cada sapato que já consertei num grande monte no Tribunal de Cristo. E não quero que o Senhor me diga naquele dia: Dan, isto foi um mau trabalho. Fizeste um péssimo trabalho. Nisto não deste o teu melhor. Pelo contrário, o que eu quero é ouvir o Senhor dizer-me: bem está, bom e fiel servo. Então ele passou a explicar que, assim como alguns homens são chamados para pregar, ele, Dan McKay, foi chamado para consertar sapatos. E só se ele fizer isso bem feito, o seu testemunho contará para Deus. Ironside disse depois que esta foi uma lição que ele nunca mais se esqueceu. E muitas vezes, disse ele, quando ele foi tentado ao descuido e ao esforço negligente, pensou no querido e devotado Dan McKay e isso incitou a procurar fazer tudo como se fosse para aquele que morreu para o redimir. Aprendamos também nós a lição com Dan McKay, mas acima de tudo, aprendamos a lição com Paulo nesta passagem que diz muito claramente: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Que assim seja.